Porque Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é fiel, ele é tremendo. E ele é o nosso melhor amigo. E hoje foi um dia muito bacana, muito legal. Foi um dia top da galáxia, onde falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos muita coisa bacana, legal. Foi um dia diferente todos os dias, né? Teve uns amigos que perguntou uns negócios aqui tão engraçado, tão legal. E a gente respondeu conforme a palavra de Deus. Nem tudo a gente consegue responder, porque tem coisa que é muito difícil. Mas o mais simples, conseguir entender. Foram embora entendido, não desentendido. Isso é bacana, é legal. Porque a gente está aqui para ajudar as pessoas que perguntam algo que não sabem, né? Eu também não sabia. Eu fui aprendendo, ainda não sei. E vou aprendendo todos os dias. Isso aí é da hora, mano. É topzera galáxias. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de Jesus. Porque Jesus, ele é perfeito, é bom, ele é maravilhoso. Mas por que as pessoas queriam matar ele? Por quê? Porque ele era bom. Ele queria simplesmente arrumar a casa, arrumar as pessoas. Mas as pessoas não queriam conserto. Não queria conserto. Queria sempre andar nas trevas. Hoje mesmo, se você for corrigir alguém, alguém te mata. As pessoas, poucas querem o conserto. A maioria não gosta do conserto. Salve do Dunari. E aí, ixi, faz tempo, velho. Tá sumido, hein? Edson. Tá sumido, mano. Cara. Ixi, já mudei do Dudu no Paraíso, do TMJ, né? Tem um monte de nome já. Beleza? Então, voltando ao foco desse vídeo, dessa live aqui. Então Deus, ele é maravilhoso. Tá com insônia? Ah, dei umas cochiladas já, dei umas acordadas. Eu tava de aquim, né? Eu tava de aquim. Hoje eu assisti uns filmes com as crianças, uns desenhos da hora e bacana, bem colorido da televisão zona aí, colorido. Aí perdia o sono, voltava a dormir, acordava de novo. Foi assim o dia hoje, um dia muito bacana, legal. Então, voltando na palavra de Deus, a gente não pode perder o foco, que é fundamental. E a gente vai falar desses homens aqui, que eram fariseus e saduceus. Muitos não conhecem essa história deles, saduceus. Muitos não conhecem a história deles. Falando de saduceus, falando de fariseus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, eles simplesmente, eles eram hipócritas, porque Jesus menciona que eles eram hipócritas. Eles não tinham um acordo entre eles, mas eles se ajuntaram para tentar matar Jesus. E Jesus, ele menciona isso. Como que a gente vai aprender quem era eles? Então, eu vou estar explicando mais ou menos para vocês quem eram eles, os fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus eram dois partidos religiosos que interpretavam a lei de Deus da forma diferente. Eles queriam da forma deles. Deus queria algo que era de obediência, algo tudo correto, tudo certo. E eles eram o contrário disso. Eles se achavam até mais que Deus, porque eles queriam fazer as leis deles. Os fariseus eram judeus zelosos, com muitas regras, e os saduceus eram sacerdotes que tentavam incorporar ideias gregas no judaísmo. Jesus reprovou das práticas tanto dos fariseus como dos saduceus. Então Jesus, ele não aprovava o que eles faziam. Não aprovava. Não tinha correção ali. Não tinha algo de Deus. Não tinha proveito para as pessoas. Tinha proveito para eles. Porque eles queriam fazer algo que eles colocassem em prática, funcionasse do modo deles. Olha só, como que Jesus é tão diferente desses caras. Esses caras são malucos. Os fariseus e saduceus surgiram nos anos entre o retorno do exílio da Babilônia e a vida de Jesus. Olha só. Então, todo mundo que conhece a caminhada com Deus, no comecinho, era Adão e Eva. E foi crescendo, depois veio Noé. Então, eles, no comecinho, era mil maravilhas. Só eles, não tinha tanta mandança nem burocracia. Conforme foi crescendo a população, foi aparecendo esses caras. Tinha que ter um mandante. Quando Deus ele expulsa de cima o inimigo para vir aqui na terra, ele vem para confrontar Deus de todas as formas. Ele procura brecha
para tragar alguém e para colocar sempre em prática o que ele sabe fazer. Matar, roubar, destruir e fazer confusão entre as pessoas. Para você ver como é que é. Ó, nessa época aqui, dizem que a burocracia não é como agora. Cara, a burocracia de antes e de hoje é a mesma coisa. Os tempos, eles são os mesmos. As pessoas esfriaram, as pessoas ainda mandam. Acham que mandam, né? Na verdade, quem manda aqui realmente é Deus. Olha só. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos. Eles eram um grupo religioso. Igual eu falei, não vou falar nomes aqui que fica mó chato, né? Que Jesus, ele não é religião. Eu não sei porque essas pessoas teimam em falar que a gente somos religiosos. Nós não somos religiosos. Deus é Deus do amor, é um Deus vivo. Deus não é uma imagem. Jesus não é uma imagem. Jesus é vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas você fala isso 30 vezes, 40 vezes, as pessoas não acreditam. As pessoas batem na tecla. Cara, isso é bíblico. Igual minha esposa fala. Isso é história. É a história de Jesus. Tá na Bíblia. Não tem como a gente arrancar a página e fazer... Não tem como. E Jesus, ele ressuscitou realmente. Nós não somos religiões. As pessoas falam de uma forma que... Pô, cristão é tudo religioso. Não, mano. Cristão não idolatra Jesus. Cristão, ele serve a Jesus. Ele ama Jesus. E Jesus, ele ama cristão. Essa é a diferença. As pessoas não compreendem. Eu faço muito vídeo e muita live. As pessoas falam coisas, eu até entendo, sabe? Que muitos não são nem conhecedor. Não são conhecedores. Mas a gente vai explicando. Mas tem gente que é difícil de entender. É assim, o ser humano é assim. Deus fez pessoas diferentes, não fez pessoas iguais. Olha só. Os fariseus eram um grupo religiosos, como eu mencionei, que se dedicavam a obedecer toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as escrituras. Olha só. O que achamos hoje do Velho Testamento, eles também seguiam muitas tradições orais. Os fariseus acreditavam que, para agradar a Deus, cada pessoa tinha que obedecer fielmente todas as regras das escrituras e da tradição. Olha, não existe pessoas que seguem toda a escritura. Não existe. Porque se existisse mesmo, era pessoa santa. Eu creio que Deus já teria levado. Teria. Ninguém aqui no mundo é santo. Tem gente que acha que só porque entende da palavra de Deus, ou porque vai na igreja de sábado e domingo, é santo. Não, mano. A partir do momento que você está falando que você é santo, você está pecando. Está pecando. Não existe um santo. Até Jesus menciona, aquele que é santo, atira a primeira pedra. Não existe. Não existe ninguém santo. Foi por isso que Jesus, ele vem para morrer pelos nossos pecados. Por isso que Deus envia o seu Filho para ajudar a gente. Tem gente que não compreende essa mensagem, essa passagem. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem simplesmente morrer por nós. Ele não vem para ganhar status. Ele não vem para ganhar fama. Ele não vem para ser melhor que ninguém. Jesus vem para mostrar para as pessoas que todo mundo tem solução. Jesus, ele vem para mostrar para o mundo que ainda tem salvação. Porque ele vê esperança na gente. Qual é o Deus que manda seu filho morrer pelo povo e vê esperança nas pessoas? Se você olhar como é que é o mundo hoje, é difícil você ver esperança e mudança. Mas Jesus vê algo que nós não vemos. Nós, seres humanos, murmuramos, reclamamos, criticamos, julgamos, coisa tudo ao contrário que Jesus faria. Se você fala algo de mal, Jesus fala algo de bem. Tudo que você faz ao contrário, que puxa para o lado do mal, Jesus fala do bem. Cara, Jesus realmente, ele é uma versão diferente da gente. Porque somos, sinceramente, não somos merecedores. Mas ele vem para nos salvar. Ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos alertar. Essa é uma diferença que muitos não entendem ainda. Por isso que eles falam, Dudu, você é religioso. Já falei, eu não sou religioso. Não sou, Deus não é religião. Jesus não é religião. É um Deus vivo de todos os dias, que renova a vida, que restaura a vida, que é um Deus do amor, que ele ensina, ele cuida do seu filho, ele cuida de quem você ama. Você fala que é santa, a Bíblia manda você santificar mais, porque ainda não chegou a santidade.
A minha esposa fala, se você fala que é santo, santifique-se mais. Apocalipse 22:11. Está em Apocalipse 22:11. Santificar mais. Então, realmente, é verdade. Tem muitas pessoas que falam que é santo. Tem coragem de falar que é santo. Que isso? Não, Dudu. Eu sou mó santinho. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. Cara, a partir do momento que você tá falando isso, já pecou já, mano. O único santo aqui era Jesus, né, amor? Que ele veio aqui, não teve um pecado. Lutou no deserto, lutou de todas as formas. Teve até um dia que o diabo confrontou ele. Falou pra ele assim, olha, se realmente você é filho de Deus, eu vou te dar tudo. Vamos lá em cima no penhasco, pula lá de cima, e quando você chegar lá embaixo, vai estar todos os anjos, você vai cair e não vai se machucar. Você acha? Se Jesus não fosse cabeça, ele não colocaria Deus à prova e pularia. Pularia e se arrebentava. Se ele pulasse, ele iria se arrebentar. Porque ele veio em carne. Ele não poderia colocar Deus à prova. Mas o diabo, ele confrontou Jesus. Mas Jesus, ele foi sábio. Ele foi muito sábio, muito inteligente. Quantas vezes Jesus foi confrontado? Quantas vezes as pessoas são confrontadas todos os dias? Mas muitos caem. Muitos caem porque não é Jesus. Muitos caem porque não conhecem o Evangelho. Por isso que eu falo que ninguém é santo aqui não, mano. Não existe pessoa santa. Pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor cantor, pode ser a melhor pessoa aqui na Terra, mas ninguém é santo. Ninguém, mano. E as pessoas, a gente fala as coisas, o ser humano, ele é esquisito, mano. Ele compreende, mas depois não compreende, ele volta atrás, ele volta a discutir com você. Cara, mano, é doideira, mas são seres humanos. Deus fez pessoas assim, pessoas muito diferentes. Não fez ninguém igual. É isso que muitos não entendem. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Impossível. Então, já falamos um pouquinho dos fariseus. Como que eram os fariseus? Olha só. Eles acreditavam na ressurreição e guardavam a vinda de um Salvador de Israel. Olha só. Os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu. Era bem visto pelo povo. Por seu zelo, sem obedecer a Deus e por não compreendiam seus valores para agradar os outros. Os fariseus formaram as sinagogas que foram o modelo para as igrejas atuais, para ensinar a palavra de Deus ao povo. Eles acreditavam na ressurreição e aguardavam a vinda de um Salvador de Israel. Então, as sinagogas, a gente vemos que naquela época, hoje, é chamado de igreja. Então, foi um comecinho para dar o início às igrejas. Cara, se você pegar os tempos de hoje e os tempos de antes, é o mesmo tempo, só muda o ano e o nome de algumas coisas que modificaram. Mas a igreja, graças a Deus, ela existe. Ela existe, ela está aqui para ajudar a gente. A igreja é uma maravilha. Eu não consigo ver um mundo sem igreja. Eu não consigo. Eu não consigo ver minha vida sem Jesus. Eu não consigo. Cara, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de um dia, como é o domingo, ir na casa de Deus. Eu preciso me alimentar de uma palavra diferente que eu não escuto na rua, que eu não escuto no trabalho, que eu não escuto em algum lugar aí. Eu só escuto na igreja. Se não é na igreja, é da minha esposa ou é aqui no meu lar, que a minha esposa também é cristã. Então, tem palavras que a gente escuta de coisas de Deus, só quem vive a palavra de Deus, só quem conhece e quem ama a Cristo, quem ama a Deus. Então, é muito interessante a gente aprender, a gente ficar atento, porque Deus, Ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar de certas formas que às vezes não pensamos como. É aí que eu falo para vocês que estamos indo num lugar onde Deus, Ele habita. É um Deus vivo, não somos escravos do Evangelho. Somos filhos de Deus. Deus é o nosso melhor amigo. A igreja, a igreja somos nós, Dudus. O Pai habita em nós. Nós somos o templo e nós somos a igreja. Realmente nele. Realmente somos a igreja. Mas precisamos ir para a igreja. Muitos falam assim. Olha só. Eu já conheço a palavra. Eu vivo o Evangelho. E eu faço dentro da minha casa. Não preciso de igreja. Cara,
Eu falo que na palavra de Deus, a palavra de Deus fala pra gente ir pra igreja, congregar. Porque na igreja, o pastor, ele é carne, mas Deus envia pra ele as palavras certas pra gente aprender. Sem o professor, ninguém aprende nada. Testemunho de outros se testificar. Minha esposa disse que testemunho de outros testifica, né, amor? Testifica A nossa fé. a nossa fé. É importante isso. Então, é importante que vamos à igreja olhar para Cristo. Não olhar para a esquerda e não olhar para a direita. Focar só em Deus. Todos é pai. Porque o ser humano, ele é falho. A igreja é um hospital, né, amor? É um hospital para ajudar as pessoas a se libertar. Atos 16, 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha, vou falar uma coisa para você aqui, que eu entendo os seus pensamentos, eu entendo as suas opiniões, Vuniele, eu entendo as minhas. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Ninguém é obrigado. Ele não força ninguém a nada. Ele não força. Você vai se você quiser. Ele te dá esse livre-arbítrio. Ele concede você isso. Jamais o Deus do amor força alguma coisa. Mas eu creio e acredito que um lugar santo, que é pra mim, eu penso assim, é a igreja. Por quê a igreja? Porque a igreja tá ali, é como um hospital, para ajudar as pessoas e você ter uma referência que todo final de semana, um dia, você tem que tirar para Deus. Eu quero ver uma pessoa que tira para Deus dentro de casa indo para a igreja, sem ir para a igreja. Não tem. Não tem. Não adianta, você perde o foco, perde. Ele está dentro de nós. Não precisamos ir para um templo. Está nas escrituras. Então, essa é a sua opinião. Fala pra ela ler em Hebreus 10 e 25. A minha esposa falou para você ler Hebreus 10 e 25. Não deixamos de nos congregar, Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns. como é costumes de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vejo que o dia está próximo. Fala lá na Bíblia. Tá na Bíblia. Então a gente... Fala que não deixa de congregar. O que é congregar? Ah, tá na Bíblia. Hebreus, como eu falei agora. Não deixa de congregar. Se isso é bíblico... Davi também fala, o salmista Davi. Uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Morar Aí. na casa do Senhor. Então realmente... Por todos os dias de minha vida. Tá Onde vendo? você vai morar? Dentro da sua própria casa? Você Não, é igreja? não. Você vai morar dentro de você? É dentro de um templo. Não tem jeito. A gente temos que ir pra igreja. Pode as pessoas... Existe soldado, por exemplo, existe um soldado se alistrar no exército e ficar dentro de casa? Não existe. Ele tem que comparecer ao quartel. Tem que Porque ficar no tá quartel. alistrado para a guerra. Se você está no exército de Jesus, você está alistado, você tem que comparecer ao quartel, que é a igreja. Então o cristão, ele é um soldado de Jesus. Ele tem que ir pra igreja. Como a minha esposa mencionou aqui. E é verdade isso que ela falou. Faz sentido. Mas não é todos que entendem essas mensagens. Por isso que fala que a mensagem de Deus, ela não é para todos. Porque ele fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Porque a maioria das pessoas, hoje, se você for olhar, elas falam que quer Deus, mas não quer. Mas por que o mundo está em depressão? Minha esposa falou a palavra-chave. Por que o mundo está em depressão? Por que o mundo está tão frio? Não manda a pessoa quando está em depressão, manda ir para o psiquiatra? Fala, Por que fala, não vai até Jesus, até a igreja? fala. Jesus é as portas. Eu que sou a porta e baixo. Vai lá. Verdade, irmão. irmão. As pessoas não querem ouvir correção. Mas as pessoas preferem um copo de cerveja onde você bebe, dirige, tá embriagado e mata os outros. Não, vai em uma festa com um amigo que chama para um bar, mas não vai. Igual uma amiga minha. Não façais como os hipócritas, que oram nas sinagogas a fim de serem vistos pelos outros, pois entra no quarto e ora o teu pai, que está no escondido. Mateus 6. Mas Essa parte aí é porque as pessoas que estavam se aparecendo. a minha esposa disse que essa parte é que as pessoas estavam se aparecendo, sabe? Para você não fazer oração igual hipócrita. Pra você não fazer oração igual hipócritas. Você saía. A Bíblia fala, se você quer falar o seu íntimo, o seu íntimo para Deus, você entra no teu quarto e ora a Deus. É, foi o que você falou agora, Niele. Se você quer falar o seu íntimo pra Deus, você entra no seu quarto. Você não vai falar na multidão que vai Você não fala pra multidão. Eu não falo o meu íntimo pro pastor.
Eu não falo o meu íntimo pra alguém. Eu não falo o meu íntimo pra ninguém. Você vai lá na igreja, você vai orar. É eu e Deus. Você vai orar pela nação, você vai orar pela paz da guerra. Tá vendo? A minha esposa falou, é verdade. Você vai na igreja orar pela nação, pela paz na guerra, orar pelo irmão, pelos enfermos. Não precisa se orar gritando, eu tô passando por problema. É, minha esposa meu marido falou. tá me chifrando. Não precisa falar isso aí. Não deixei a vossa congregação significa para não voltar para o paganismo e para o praticado desde antes. Ela falou bem assim, irmão, que não deixar a vossa congregação significa para não voltar para o paganismo que era praticado desde antes. Quando Jacó estava orando, ele santificou, quando ele viu os anjos subindo e descendo para o céu, ele santificou. Aqui está santificado o altar do Senhor. Essa pedra colocarei, será o altar do Senhor. Então ali seria uma congregação. Não está dizendo que seria no coração aquela pedra. Seria ali santificado como altar, como foi colocada a arca. Então, o Niele, é como a gente falou alguns minutinhos atrás, né? Eu tenho um entendimento, né? E você tem um entendimento, né? Eu tenho um entendimento que a igreja, ela é preciso que a gente congregue. Eu não consigo ter força dentro da minha casa igual tenho dentro de uma igreja. Por que eu não tenho força? Porque em casa... Espera aí, mozinho. O testemunho de alguém vai te fortificar. Como você já falou, o testemunho de alguém vai me fortificar. O meu testemunho vai fortificar alguém, vai ajudar alguém. Vou falar um testemunho meu aqui pra você falar assim, meu Deus do céu, como que Deus é bom e as pessoas veem que Deus, ele ainda habita. Porque Deus é um Deus vivo ainda, porque as pessoas falam que Deus, ele não está mais aqui. As pessoas falam isso. As pessoas não creem mais em Deus. Eu tava com uma dor, que eu ia no médico e não sarava. Não conseguia ficar na cama deitado. Só conseguia ficar torto na cama, né? Encurvado, não reto. E eu fui no médico. O médico falou, não tem nada não. E eu voltava pra casa, não conseguia. E a dor voltava. Não conseguia mais dirigir. Não conseguia mais nem trabalhar direito, que a dor era insuportável. Fui no médico várias vezes e ele falava que tem que parar de trabalhar, que isso aí é tendinite, isso aí é uma coisa, isso aí é outra, e seu corpo tá cansado. Eu falei, se eu parar de trabalhar, vai ficar meio esquisito, né, mano? Não tem como eu ficar sem trabalhar. Então o que aconteceu? Eu fiquei acho que uns 6 meses assim com essa dor aí. Tava até ruim pra fazer muitas coisas, até tomar banho, ir ao banheiro, tava dor insuportável, dor aguda. E teve um dia com um pregador, ele foi na minha igreja lá, ele pregou da palavra de Deus, eu lembro, e eu tava com essa dor. O hospital já me mandava fazer uma coisa que eu não tinha, sabe? Não tinha. Como que eu posso ficar em casa, fazer algo que não cola? Então, o médico pra mim já não servia mais pra buscar uma cura. A minha cura era Deus, mano, pra fazer um milagre. Se Deus curou tanto desde a palavra de Deus, por que não vai curar eu? Então, é raro eu ir lá na frente, pedir oração, é muito raro. É raro eu contar a minha intimidade pra alguém, é muito raro também. Então, eu falei pra Deus, mano, Deus, me concede a cura. E o irmão começou a pregar lá na frente, lá eu fui na frente, quem quer receber uma cura. E aconteceu. Aconteceu que essa cura chegou em mim. Eu fiquei maravilhado, porque hoje eu consigo fazer minhas flexões, consigo correr, consigo pular, eu não conseguia. E quando eu fazia era com dor. Eu fiquei perguntando várias vezes minha esposa, como que Deus fez isso, mano? Como ele entra na gente, cura a gente, sem precisar ir no médico. Eu fiquei pensando, como que ele faz isso? Se eu não tivesse ido para a igreja, eu não ia ser curado. Começa por aí. Porque eu estava pedindo dentro de casa, A fé do irmão não ajudou. estava acontecendo nada. Porque a oração do irmão foi oração com fé. Você vai ser curado. Mas minha esposa falou, oração do irmão, a pregação foi
com fé, você vai ser curado. Então a minha fé, a fé dele, juntou com a fé de outros irmãos, aquela comunhão de irmão, todo mundo orando. Então, dali eu fui curado. É algo que não precisei de cirurgia, não precisei parar de trabalhar, tô normal, durmo normal, dirijo normal. A dor ela foi embora de certa forma que eu falei, meu Deus do céu, como que pode isso? Pode. Fé. Fé. A única religião pura é imaculada e cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros e necessitados, está escrito nas escrituras. Ó, primeiramente, eu creio que para Deus não tem religião. Cristão não é religioso. Eu já penso assim. Nós seguimos um Deus vivo, que restaura, que cuida, que dá saúde, que transforma, que é um Deus do amor, que modifica. Então, um Deus vivo que não é religioso. Não somos imagem, não somos idolatria. Eu penso assim, somos um Deus de Deus vivo, não Deus de religião. Eu já começo a dizer. Muitos falam que somos religiosos. Eu discordo disso. Eu não sou religioso, não. Não sou escravo. E não sou mordomo, sabe? Deus é o nosso melhor amigo. Eu penso assim. É assim que Jesus tratou a gente. Dessa forma. Como filhos, ovelhas, amigos. Sua fé te curou, Dudu. Porque ele habita em você. Não foi o pastor. Ele tem acesso a você porque ele mora dentro de você. E acredite. Olha. Se minha fé me curou, por que eu fiquei tanto tempo com essa dor? Por que eu precisei ir lá na frente? Eu sempre tive fé. Por que precisou acontecer aquele momento? Por que precisou ouvir aquelas palavras, aquelas orações? São palavras que não escuta nem dentro de casa. Não adianta a gente falar que não precisa ir para a igreja, que isso não funciona. Para mim não funciona. Para mim não funciona. Porque as palavras que tem dentro da igreja é Deus que envia. É Deus que envia. Eu falo isso por muita experiência. Cara, é cada caso que a gente escuta. Meus filhos também já passou por algo que... Meu Deus do céu, mano. Se eu falar que não preciso ir para a igreja, eu sou um hipócrita. Meu filho mesmo fez uma cirurgia aos meus olhos da minha esposa. E de certa forma, cirurgia delicada. Quebrou o braço 2 vezes no mesmo lugar. Foi curado. E ele falou para mim, meu filho, que ele viu Deus. Ele viu a luz. Meu filho tinha 8 anos. Ele falou, papai, ela é muito bonito lá em cima. Papai, tem muita música. Papai, Deus falava comigo. E o Suki, quero te curar. E o Suki, quero te curar. E o Suki, ele falava, meu, ele tomou cirurgia local. 8 anos de idade. Cirurgia de 3, 4 horas. Anestesia. Anestesia de 3, 4 horas. Ele apagou. Cirurgia, não anestesia. Ah, ele fez uma cirurgia e tomou anestesia, né, amor? Falei o contrário, anestesia. Então ele ficou ali na cama, ali deitado. Quando toma anestesia na cirurgia, você fica respirando com aquela máquina. Com aquela máquina. Seu corpo praticamente é apagado. É aquela máquina que deixa você vivo. Que vai trabalhar por você. E ele falou que ele viu a luz. Ele falou que Deus falou com ele, com 8 anos de idade. Papai, quero te contar uma coisa. Ele contou pra mim, sem eu falar pra ele alguma coisa. Quero te contar uma coisa, papai. Eu vi a luz e Deus falou, e o Suki, quero te curar, e o Suki, quero te curar, e o Suki, quero te curar. Ele falou, papai, é tanta música bonita, papai, o lugar é bonito. Como uma criança fala isso? Então, isso acontece realmente para a gente dar testemunho para as pessoas não perder a fé. E Deus concede isso com a gente. Deus concede. Deus é bom demais. Então, certas coisas você analisa dentro de casa. Por que não acontece? Precisamos ir no lugar. Precisamos ir para a igreja. Precisamos ouvir da palavra. Precisamos ouvir coisas que ninguém fala para a gente. E a gente vai, recebe da vitória, recebe
Olha lá minha esposa falando. Por que tem que ir pra escola ler e aprender, então? Aprender inglês também tem Por que tem que ir pra escola aprender inglês? Se pode aprender na internet. Se pode aprender na internet. Por que tem que... Pagar um curso caro pra aprender a escrever em Aí, idioma. por que tem que pagar um curso pra tudo? Por que a igreja não pode ensinar Por que a igreja não pode a palavra de Deus? aprender da palavra de Deus? Todo mundo ensina alguma coisa que você tem que pagar. Aí tá a questão. Tudo tem que ter um professor. Não adianta falar que dentro de casa você aprende. Olha só, eu tive com uma pessoa, não vou citar nome aqui, família grande, bonita. Ela falou que pra mim a mesma coisa. Não preciso de igreja. Pra mim tá ótimo dentro de casa, faça meu culto no lar. Glória a Deus, o culto no lar é gratificante. Mas olha a semente, os frutos dentro de casa. Fala em obaquê, fala em fantasma, assiste muito coisa espírita. E a pessoa fala que não precisa ir pra igreja. Os frutos é onde que a mulher não percebeu ainda. Onde que a mãe não percebeu. Aonde que tá os filhos. Na internet assistindo muita coisa de obaquê. Olha só. Onde tá os frutos? Perdido na internet. Procurando obaquê, demônio, fantasma. Fanático por um youtuber. Assistindo muito coisa de demônio. Sonhando. E a mulher fala, eu não preciso de igreja. Então, aí vocês veem como que é diferente. Um culto no lar, você não tem tanta referência igual dentro de uma igreja. Porque se eu vou na igreja, é uma coisa séria que eu tenho com Deus. É eu e Deus. Então é muito diferente o que as pessoas acham. Por isso que eu falo que Deus, Ele concede que você faça o que você quiser da tua vida. Deus não te força a nada. Ele não força ninguém a nada. Você faz o que você quer. Porque as consequências, elas são gravíssimas. Elas são gravíssimas. E todo mundo que é de maior, tudo que está fazendo, sabe o que faz, depois tem uma consequência. Então Deus concede tudo, a todos. Ele não força ninguém a nada. Segue Ele quem tem juízo. Quem não tem, não segue. Quem não quer conhecer, não conheça. Mas eu digo a vocês, um dia a verdade será mostrada para todos. Espero que não seja tarde para todo mundo. A verdade, ela é muito esclarecida aos olhos, principalmente quando tem Deus. Tudo que você faz pode ser escondido, porque o diabo ajuda a fazer. Mas esconder, ele não consegue não, porque as coisas de Deus esclarecem tudo. Nada nesse mundo é escondido. Tudo é coberto e descoberto. É assim. Então, vamos continuar as nossas leituras que estava falando naquela hora, e um pouco de introdução. Jesus condenou os fariseus por sua hipocrisia. Então os fariseus, eles eram hipócritas. Eles eram hipócritas. E Jesus condenava eles com isso. Mas eles não queriam saber de Jesus, não. Eles queriam saber praticamente das leis deles. As leis deles que tinham influência. As leis deles, não a lei de Jesus. Para eles, a lei de Jesus era uma lei praticamente atrasada. Olha só, olha o que fala em Mateus 23. Mateus 23, capítulo 23, versículo 27 a 28. Vamos lá. Olha o que ele fala ali, olha só. Ai de vocês, mestre da lei, e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem pessoas boas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Fariseus, eles eram assim. Eles enganavam as pessoas. Fariseus queriam fazer, como eu falei, algo deles, colocasse algo deles em prática. A palavra de Deus, a verdade, a santidade, não servia de nada. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. E vocês vão ver como eles queriam matar Jesus. Tanto os fariseus quanto os saduceus. Olha só como interessante. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências. E davam mais atenção
a tradição oral que a palavra de Deus. Olha só, eles davam mais atenção às coisas deles do que a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que temos que amar. Eles eram os religiosos da época. Não tem isso, aquela época. A época de hoje, essas pessoas ainda existem ainda. Vixe, meu Deus do céu. Existe ainda e tacam na sua cara. Isso não é pior, não. Tacam na sua cara. Escuta só. Então, olha só. Muitos caíram no legalismo. Obedecer todas as regras se tornou mais importante que o coração sincero e arrependido. Jesus também condenou seus desprezos e a sua falta de compaixão por todos que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida. Olha só. Então, é muito interessante que a gente saiba quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. Deixa eu ler uma mensagem aqui, peraí. Olá, meu irmão. Depois seria muito interessante se você pudesse abrir uma live para conversarmos. Beleza, Falco? Depois eu troco uma ideia aí, beleza? É nóis, mano. É nóis. Tamo junto nessa aí. Sim, são os mesmos. Então, vocês viram como é interessante? Não tinha compaixão por ninguém. O que eles fariam, o que eles falavam, o que eles faziam. Eu falo, eu faço e acontece. A lei de Deus não importa. O que importa é a nossa lei. O que importa é agora. Assim eram os fariseus. E quanto a vós, a unção que dele recebeste, ficava em vós. E não detendes a necessidade de quem alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina, a respeito de todas as coisas, é verdade. João. É nós, Falcão. Falcão, é nós. Tamo junto nessa. Escuta só. Então, um pouquinho dos fariseus, agora vocês compreendem como que eles são e como que as pessoas de hoje também são. Analisam. Muitos não têm compaixão, não. Não tem. Muitos querem matar. Muitos querem roubar. Muitos querem destruir. Esses são as pessoas de hoje. Olha só. E as de antes não era diferente não também. Então, a gente analisamos que Jesus, quando ele vem para alertar. Alertar o povo, alertar quem quer ouvir. E ele quer salvar. Ele quer salvar. Mas nem todos querem ser salvos. As pessoas conhecem que tem Deus, que tem o diabo. As pessoas conhecem o que faz mal, o que faz bem. As pessoas sabem escolher. Escolhem porque as pessoas, elas, tudo que fazem, elas pensam, têm pensamentos e têm vida. Então, realmente, as pessoas são tudo conhecedoras de todos os atos. Todos os atos. Mas nunca assumem os seus erros. Não assumem. Você já viu uma pessoa que não assalta? Elas falam, não fui eu. Tá na câmera filmando, as pessoas vê, não fui eu. Pra vocês verem. As pessoas, ali tá falando, ela tá mentindo. A pessoa mente 10 vezes. Não fui eu. Então, vocês veem que as pessoas nunca assumem os seus erros. Os fariseus também não assumiam, não. Nem os fariseus e nem os saduceus. Não assumiam. Eles eram que chegaram até o ponto de se ajuntar e querer matar Jesus. Porque Jesus queria corrigi-los. Jesus veio para ajudar. Jesus queria que eles mudassem. Eles não queriam mudar. Qual é a pessoa que quer mudar? Ninguém quer mudar não, mano. Não existe pessoas que gostam de correção. Quando corrige, já aparece o ódio, a raiva e a vontade de dar um soco na cara, ou bater, ou até matar. Às vezes a correção leva a pessoa a se achar que está sendo humilhado. Jesus nunca humilhou ninguém. Olha as coisas que é de Deus, olha as coisas que não é de Deus. O que é bom? O que as pessoas seguem? O bom ou o ruim? O que te leva à destruição ou o que te leva ao céu? O que te leva para a cadeia ou o que te leva para a liberdade? Essa foi uma live que eu participei. É nóis, Falcon. É nóis, mano. Tamo junto nessa. Você pode falar o que você quiser, Falcon. A sua opinião, a minha opinião, a Aniele tem opinião. Nós três temos opiniões diferentes. Podemos falar o que a gente quiser. Deus nos concede. Mas falamos palavras boas. Porque a mensagem de Deus, ela fala assim.
Qualquer palavra inútil que sai da sua boca, você vai prestar conta no juízo final. Então, somos conscientes, somos adultos, somos maduros, pagaremos. Então, falamos palavras certas, corretas, mas com opiniões de cada um. Porque eu tenho minha opinião, você tem a sua, a Aniele tem a dela. 3 opiniões diferentes. Temos sangue diferente, não se parecemos, somos pais diferentes, mães diferentes, nascidos em lugares diferentes. É nóis, cara. Pra mim, você é um cara gente boa, Dudu. Já vi você na internet há bastante tempo. É nóis, Falco. Tamo junto nessa. Sou da paz, mano. É nóis, cara. Então, vamos continuar aqui. Olha só. E quem era os saduceus? Falamos um pouquinho quem era os fariseus. Agora vamos falar quem era os saduceus. Os saduceus eram uma elite religiosa de sacerdotes. Eles mataram Jesus. Mataram? Olha só, era uma elite religiosa. Por isso que eu falo para muita gente, nunca um cristão será religioso. Nunca. Dudu, a verdade é só uma. Apesar das nossas opiniões, com certeza, a verdade é só uma e ela vai aparecer para todos. Todo mundo vai conhecer a verdade. Todo mundo vai conhecer quem é o Deus verdadeiro. Um dia vai chegar para todo mundo. Vai chegar, eu creio nisso. Eu creio. Mas opiniões são diferentes. Mas a verdade é uma só. Você falou tudo. Para vocês verem que sacerdotes eram religiosos. Por isso que eu falo para muita gente. Cristão não é religioso. Cristão não é sacerdote. Cristão não é escravo. Se o Messias aparece hoje, eles tentaram... Aí. Falcon, você falou uma coisa hoje que a minha esposa disse para mim faz uns, acho que 50 minutos atrás. Se Jesus voltasse hoje, eles matariam de novo. Matariam? Matariam de novo mesmo. Se ele voltasse 10 vezes em carne, matariam 10 vezes. Tô falando? As pessoas são assim, ruins. Não posso generalizar. Mas matariam sim. Você falou tudo, Falcon. A minha esposa mencionou isso pra mim hoje. Olha só. Dudu, já vi você na internet. Ah, já li. O Messias aparece hoje. Eles tentaram matar ele novamente. Esses mesmos líderes que estão aí estão. Verdade. Os líderes de antes estão aqui hoje também. Por isso que eu falo que a mensagem, a palavra de Deus, é uma palavra muito viva, muito verdadeira. Pode passar séculos, pode passar anos. A palavra, ela é viva, ela restaura. A palavra que você lê hoje, amanhã, são palavras diferentes, mas com o mesmo propósito. Para vocês verem. Então aqui hoje, vamos entender que os religiosos, os sacerdotes, nós não somos religião, não. Muitos falam, você é religioso? Não, mano. Na sua cabeça, na minha eu não sou, não. É assim que eu falo para as pessoas. Eles controlavam tudo que acontecia no templo e tinha grande influência na política. O poder dos sacerdotes vinha da sua preocupação em manter boas relações com os invasores romanos. Olha só, quem era os sacerdotes? Quem era os sacerdotes? Eles tinham praticamente, olha, relações boas. Claro. Romanos nem matou Jesus. Cara, se você for começar a acompanhar esses caras dessas épocas, eles eram todos iguais, mano. Quem era de Cristo não estava com eles. Quem era de Cristo andava com Cristo. Era mais ou menos assim. Os conhecedores, os verdadeiros conhecedores, principalmente aqueles que amavam Jesus. Eu não posso falar que esses caras, eles amavam Cristo, porque eles mataram ele e planejavam matar. Além de matarem, antes de matarem, planejavam matar eles. Porque a gente vai estar aprendendo aqui hoje. Bom, olha só. Vamos lá. Para os sacerdotes, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, conhecido como o Torá ou Pentateuco, tinha autoridade divina. Eles não focavam tantos em todas as regras de fariseus e acreditavam que podia incorporar ideias gregas no judaísmo. Os sacerdotes não se davam bem com os fariseus. Olha só, é interessante isso, né? Só 5 partes do livro do Velho Testamento que servia para eles.
o restante de nada servia. Parece que não adiantava. Então, para eles, o mais interessante era as ideias deles. As ideias dos gregos, no judaísmo. Então, vamos fazer algo aqui, as pessoas vão fazer o que a gente quer e acabou. Então, nós mandamos e as coisas de Deus não se importa muito. Se vai vir Novo Testamento, ou se vai vir coisas não importa. É só isso aqui e já era. Então, eles para eles era o que estava em pauta. É só isso aí. Não importava, porque eles queriam fazer a regra deles. Eles não queriam ouvir Jesus. Eles não queriam saber de nada. Nada importava para eles. Era só eles. Olha só. Os saduceus não se davam bem com os fariseus. Eles não se davam. Mas chegou o ponto que eles queriam se ajuntar, fazer reuniões. Vamos matar Jesus. Vamos matar Jesus. Vamos matar o Messias. Simplesmente ele está nos atrapalhando. O que queremos fazer? Ele não quer deixar que a gente faça. Ele vem para nos corrigir. Não queremos correção. Queremos colocar a nossa ordem aqui. Como fosse uma ordem política. Para vocês verem. Aqui até menciona isso. Olha só. Até fala sobre isso. Como fosse um poder político, influência política. Para vocês verem. E isso naquela época lá. Influência política grande tinha eles no templo. Olha só. Eu era um banco de cachorros se mordendo e ainda é assim até hoje. É assim mesmo, Falcon. Isso não para não, Falcon. Esse negócio nunca vai parar, mano. Só quando chegar ao fim mesmo. Tá bem perto já. As palavras vêm se cumprindo. De pouquinho em pouquinho ela vai chegar ao fim. Vai chegar. Jesus condenou os saduceus porque não acreditavam na ressurreição. Olha só. Jesus condenou os saduceus porque não acreditavam na ressurreição. Eles também ignoravam o mundo espiritual e muitas vezes se preocupavam mais com o poder político que com a obediência de Deus. Olha como que esses caras eram. Não queriam nem saber de Jesus, primeiramente. Ressurreição, 3 dias morre, 3 dias ressuscita. Ele morre depois ressuscita em 3 dias. Para eles isso aí é tudo mentira. Eles não criam. Então, as coisas de Deus, eles não estavam nem aí. Eles nem se preocupavam. Por isso que eu falo que eles simplesmente eram hipócritas. Para eles, heresia. Para eles, hipocrisia. Maravilha. Maravilha para eles. Tudo que Jesus condenava eles eram o contrário. Eles gostavam. Então vemos que Jesus, ele sempre alertou. Não faça isso. Isso vai estragar, vai prejudicar, vai atrapalhar. Isso não vai salvar ninguém. Eles não queriam nem saber. Como eu falei, eram as leis deles. E Jesus mencionava, eles não estavam nem aí. Nem para Jesus e nem para Deus. Olha só, vamos lá no Atos do Apóstolo 23:8. Vamos lá no Atos do Apóstolo 23:8. Vamos lá ler o que está escrito lá. Atos dos Apóstolos. Atos. Onde está você? Atos. Aqui. Atos 23. Olha só. Vamos ver lá. Atos 23:8. 6, 7, 8. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar. Nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. Olha só, como que os saduceus, eles não creem, olha só, mas os fariseus, eles creem, mas eles se ajuntam para debater contra Jesus. Olha como que o ser humano é complicado. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar. Eles não creram que Jesus ressuscitou. Não creram. Olha só. Nem que existem anjos. Eles não creem em anjos. Não creem. Mas em demônios, eles acreditam. Porque eles eram próprios demônios. Realmente é assim. Essa é a verdade. Pessoas que fazem o mal, pessoas que matam, simplesmente o demônio, ele habita. Ele entra, ele transforma
As pessoas conhecem quando uma pessoa tá diferente. Tá endemoniada, tá possuída. Olha só, nem que existem anjos ou espírito, mas os fariseus creem nessas coisas. Então, olha só, isso aqui foi o 8. Os fariseus, eles creram em coisas que os saduceus, eles não cream. Então, eles eram diferentes. Eles eram diferentes em algumas questões, né? Algumas questões, não todas as questões. Quando o templo foi destruído, os saduceus deixaram de existir. Então, já vimos que quando os templos foram destruídos, os saduceus não existiam mais. Não existiam mais. O que aprendemos com os fariseus e os saduceus? O que a gente aprende? A gente aprende que não podemos ser como eles. Somos de Cristo. Não podemos que as influências deles influenciam a gente nos tempos de hoje. Não podemos fazer o que eles faziam. A gente temos que ser de Jesus, se somos deles. Viver o Evangelho, fazer as coisas por amor, se possível, tentar perdoar seu amigo, seu inimigo. Se possível também, não retribuir da mesma moeda, fazer diferente. Se possível, né? Porque as pessoas de hoje tá tão fria que quer pagar de certa forma que com guerra, com morte. Levei um soco do outro soco. Não, Jesus não é assim, mano. Deus não é assim. Cara, quando eu vejo a passagem de Jesus, eu vejo que Jesus, ele é diferente, mano. Ele é muito diferente. O que ele nos ensina, o que ele nos mostra, poucos fazem hoje. Eu vi uma mulher que ela perdeu um filho e ela falou assim, sabe? Você matou meu filho. Foi numa cadeia. Mas eu perdoo você. Ele era seu amigo. Por que você matou o seu amigo? Mas mesmo assim, eu perdoo você. Quando eu vi aquilo ali, fiquei pensando, meu Deus do céu, mano. Matou o filho dela, era amigo do filho dela, e ela perdoa ele. É isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente perdoa as pessoas. É difícil? É difícil. Mas existe pessoas que seguem esse evangelho. Por isso que eu falo, ninguém é igual. Tem pessoas que seguem. E essa mulher, ela seguiu praticamente o evangelho. E ela segue, porque ela perdoou esse rapaz que matou o filho dela. Pra vocês verem, mano. Temos que ser igual Jesus. Parecer com ele. Semelhante a ele. Isso é gostoso, mano. É gostoso, porque você mostra pra você mesmo que você não é igual a todo mundo. Sou diferente do vizinho. Sou diferente daquele Beltrano, Ciclano. Pode falar que somos seres humanos. Mas somos diferentes porque fazemos a obra diferente. Não é porque eu estou aqui que eu vou ser igual a todo mundo. Não, Deus me fez diferente. Então, vou mostrar para mim que eu sou diferente. Não é mostrar para ninguém, não. Que se é para mostrar algo, mostra para Deus, mano. Porque é lá que você tem que estar com o seu nome no livro da vida. É lá que você vai ganhar crédito com ele. É lá, mano. Não é com as pessoas aqui, não. Quem vai te salvar é Deus, mano. Não são as pessoas, não. As pessoas estão simplesmente com seus dias contados. Todos nós estamos com os dias contados, porque ninguém vive aqui nessa terra eternamente. Todo mundo do pó viremos, do pó retornaremos. Podemos aprender com os fariseus e os saduceus, evitando seus erros. Podemos. Os dois grupos caíram em extremos. Os saduceus reduziam a sua religião ao minimalismo, uma fachada religiosa para obter poder político. Os fariseus exageravam nas regras, se esquecendo do que é mais importante, os dois grupos se afastarem de Deus e tinham prioridades erradas. Olha só, eles tinham prioridades erradas, não tinha nenhuma prioridade boas. Um queria fazer as regras deles, um queria eu faço, acontece, é do meu jeito, é as minhas leis. Então, fica atento a não ser como eles. O que para vocês hoje é prioridade? Para mim hoje
O que eu penso em prioridade? Quando Deus me dá a vida, eu já penso nisso. Por que antes eu não pensava nisso? Porque antes eu não era conhecedor. Mas Deus me inspirou para conhecer. Então eu vejo que o propósito de Deus na vida de cada um é tempo de Deus, na hora certa, no dia certo. Deus espera você para você se aconchegar até Ele, para você chegar até Ele. Por isso que eu falo que Deus, Ele não força ninguém a nada. Tudo tem seu tempo certo. Deus não fala? É tempo de namorar, é tempo de noivar, é tempo de casar, é tempo de ter filho, é tempo de ganhar, é tempo de chorar, é tempo de perder, é tempo de crescer, é tempo de aprender, é tempo de viver, é tempo de passear, é tempo de tudo. Então Deus já menciona isso. Não há uma folha que se cai da árvore que não seja permissão de Deus. Não há um fio de cabelo que caia da sua cabeça que não é permissão de Deus. Deus permite. Tudo é permissão de Deus. O que você faz hoje também é permissão de Deus. Ele concede que você faça. Mas as escolhas têm uma consequência. Entendeu? É muito bacana. Olha só. Eles também não tinham humildade para aceitar que podia estar errados. Eles não tinham humildade. Fariseus, saduceus, eles não eram humildes. Eles não tinham humildade. Quando Jesus o repreendeu, em vez de se arrependerem dos dois grupos e se unirem, olha, presta atenção. Quando Jesus o repreendeu, Jesus repreendeu eles. Em vez de arrependerem, os dois grupos se uniram para matar Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 21, do versículo 45 ao 46. Vamos lá, Mateus aqui. Olha como que eles eram saduceus e fariseus. Olha só. Aqui. Olha só. Agora vocês vão ver como que eles se reuniram. Os chefes dos sacerdotes e os grandes fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Então o povo já sabia que Jesus curava. O povo já sabia que Jesus trazia as boas novas. O povo já sabia que Jesus ensinava os discípulos, ensinava a espantar demônio. O povo sabia que Jesus, da boca dele, só saía palavra de bênçãos. Jesus já nos ensina que da nossa boca só tem que sair palavras boas, as boas novas. Por isso que ele fala, a palavra de Deus, que da nossa boca ela saia palavras perfeitas, não palavras inúteis. Porque palavras inúteis nós vamos prestar contas. Então temos que falar palavras boas. No juízo final tudo será contado. Olha só, isso é bíblico, está em João. Ó, os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que eles estavam falando a respeito deles. Olha só, eles sabiam. Por isso queria prendê-los, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Na verdade, muitos até hoje acham que o profeta era Moisés. Muitos até hoje acham que Moisés era Deus. Muitos acham que o profeta também era Elias, que Jesus era Elias, que Jesus era Moisés. Quando Elias sumiu na carruagem de fogo, ali achavam que era Jesus. Elias não era Jesus. Moisés não era Jesus. Mas para muitas pessoas até hoje, Moisés, Elias era o Messias. Entendeu? Por isso que você vê essa guerra aí, mano. Israel. Por isso que você vê essa guerra aí, esses palestinos, essas guerras santas aí. Tudo daquela época. Um dia eu vou trazer uma introdução aqui da palavra de Deus sobre aquela época da guerra. Aquela época, por que eles hoje estão em guerra? Por que eles são desse jeito? Por que eles não creem em Jesus?
numa terra santa onde nasceu o profeta. É uma guerra que não vai ter fim. Só vai ter fim quando Jesus chegar e salvar a igreja. Por isso que nunca tem paz ali. É só míssil, bomba, explodindo e estourando. Então, a gente hoje já lemos um pouquinho aqui. A gente já fizemos introduções. Falamos praticamente sobre os fariseus, sobre os saduceus. Hoje, se vocês nunca ouviram sobre eles, hoje eu deixei uma mensagem aqui. Talvez você tenha uma palavra diferente, uma introdução diferente da minha. Você tenha conhecimentos também diferentes do meu, porque ninguém é igual, somos diferentes. Deus fez eu diferente, Deus fez você diferente. Eu entendo a Aniele, sabe? Entendo a Aniele, entendo o Falco. Eles têm palavras também de bênção, sabe? Eu não quero ser melhor que ele, também não quero que ele seja melhor que eu. Somos carne, somos pessoas, estamos simplesmente aprendendo. Da mesma forma que você um dia aprende, eu também vou aprender. Ou às vezes sabe mais do que eu. É assim, somos seres humanos. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por todos estar participando desse vídeo, dessa live. Obrigado por todos estar sempre assistindo meus vídeos. Ainda é vídeos simples, né? Eu gosto do simples, graças a Deus. É bem explicado, bem elaborado. Não sou um perfeito professor, também não sou professor. Sou simplesmente uma pessoa tentando aprender cada vez mais. É assim que a gente aprende. Lendo, aprendendo. Se der para ensinar, a gente ensina. É assim. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Eu sigo essa religião. Tudo bem, o Niele. Parabéns, Niele. Você tem que crer no que você vive. Você tem que crer no que você sinta-se bem. O que faz bem para você. É isso que você tem que entender. O que faz bem para você. O que faz bem para as pessoas que você ama, que você goste. Sabe? É isso que você tem que compreender. Você tem que gostar do que você vive. Fazer o que você vive. E a verdade, um dia, como eu menciono para muito amigo meu, muito colega, sabe? Um dia, a verdade, ela vai chegar para todo mundo. Todo mundo vai conhecer a verdade, porque ela é uma só. Ela não é duas, ela é uma só, sabe? A gente conhecemos tantas pessoas que falam tantas coisas que às vezes a gente fala, meu Deus do céu, mano, essa pessoa é de Marte, é de Júpiter, é de outro planeta. Um tempo atrás, o meu irmão falou pra mim assim, né? Que a gente viemos de outro planeta. Fomos expulsos de outro planeta. Como não tivemos mais como ficar em outro planeta, fomos expulsos, estamos aqui. Aí uma outra vez, o meu irmão falou pra mim assim, que viemos de uma rocha, de um asteroide que veio do espaço e nasceu a gente. Aí um amigo meu falou que tem certeza que viemos do macaco, sabe? Cara, você vê que são pessoas que falam coisas diferentes de mim. Porque eles creem, por mais que eu fale de Jesus, que eu fale de Deus, eles não vão acreditar. Eles vão acreditar nas coisas que eles creem. E se eu ficar discutindo com eles, batendo na tecla, eu não sou como Jesus. Não pareço com ele. Porque Jesus, ele nos ensina que não temos que discutir com ninguém. Só fale de Deus. Só isso. Porque Jesus não é religião, Jesus não é política e Jesus não é futebol. Que as pessoas discutem, quebram um a cara do outro, que xinga o outro, menospreza, faça uma inimizade. Jesus não é nada disso, não. Deus não é nada disso também, não. Nos ensina. Fala só uma vez. Não precisa nem falar duas. Quer ouvir que ouça, não quer? Bate o pé, sacuda-se, joga a poeira pra fora e continua sendo amigo, colega, continua sendo familiar, continua tendo a sua amizade. A sua parte você fez. Assim que Jesus nos ensina. Pelo menos assim que eu aprendo. Mas que Deus abençoe. Vou dar uma deitada lá, vou dar uma dormida. Antes de dormir eu queria falar de Deus aqui. Porque eu sei que sempre tem alguém querendo ouvir, querendo aprender.
E nem todo mundo é corrompido com as coisas erradas. Nem todo mundo fica com brincadeira com a palavra de Deus. Existem pessoas sérias que levam o evangelho. Existem pessoas que levam a palavra de Deus como Deus ele pede que a gente ide falar dele, ide pregar o evangelho. Deus fala, faça isso em nome de Jesus, faça isso por amor. Então eu tento fazer o melhor todos os dias. Dou o meu melhor todos os dias aqui, fazendo essas lives, fazendo esses vídeos. Fico muito feliz que Deus me concede essa força, essa saúde, esse desejo. Eu sempre pus no meu coração esse desejo de falar de Deus, da palavra de Deus. Na rua, às vezes as pessoas não dão nem oportunidade, elas não querem nem ouvir um pouco. Quando você fala que se for da Bíblia, eu não quero nem ouvir. Se for coisas de igreja, não quero nem ouvir. As pessoas não dão mais nem chance, nem para nós oportunidades. Então, eu resolvi falar numa live. Pelo menos, quem quiser escutar, que escute. Se na rua a gente não está conseguindo ouvir, não está conseguindo falar. Que ninguém quer. Eu mesmo, na rua, eu não quero ouvir coisa que vai me trazer maldição. Eu não quero ficar ouvindo coisas ruins também, negativas. Pô, o mundo já está tão gelado, tão frio. Ainda vou ter que ficar ouvindo mais coisas frias. Olha na internet, quando você abre o YouTube, o que tem de pessoa morrendo por causa de um celular, por causa de uma moto, por causa de um tênis, por causa de R$ 1. Milhões de pessoas morrendo de bobeira. Olha quantas pessoas tem com pavio curto. Mal você fala uma coisa, já quer dar uma discussão, quer dar uma porrada, quer sacar uma arma, quer te metralhar. Esfriamento mundial. Então, realmente, eu não quero ser como essas pessoas, não. Não quero. Não quero, não quero, não quero. Dá pra conversar, vamos se entender. Ninguém tem que ser inimigo de ninguém. Ninguém tem que entrar numa guerra. Ninguém, mano. Hoje mesmo eu comentava com um amigo meu aqui na internet sobre a guerra, né? Muitos... Eu até ia fazer um vídeo hoje que eu esqueci. Sobre sanção, né? Sanções da guerra. Como tá prejudicando o nosso país. Como tá prejudicando amigos meus, colegas, conhecidos. A dificuldade que muitos estão passando pelas sanções, desemprego, fome. Isso aí tem gente que não enxerga porque não sabe o prejuízo que está dando. As coisas fechando, falindo. E só tem a ficar pior, não melhor. Porque é isso que acontece quando o homem ele começa a fazer um país entrar em guerra. Ninguém sai ganhando, todo mundo sai perdendo. Eu não sabia que todos os países dependiam da Rússia para comer. Eu não sabia. Eu fui aprender por causa da guerra. Eu achava que todo país tinha seu alimento suficiente para todos comer, mas não é assim. Não é assim que funciona. É, tempos mesmo difíceis mesmo. Uma hora eu vou estar fazendo uma live, né, sobre sanções, né? As consequências que as sanções estão trazendo para o povo. Eu posso fazer porque eu tô vendo muita gente sofrendo por muita coisa, sabe, que não merecia. Mas se for da vontade de Deus, como Deus menciona, que um dia aconteceria uma terceira guerra mundial, nação contra nação, onde um mataria o outro, né? Mas depois voltaria a paz. Aí seria já o tempo do anticristo, né? É tanta coisa que se eu pudesse ficar falando aqui, eu pegava minhas horas, fazia uma live igual eu fiz de live de 6 horas. Mas aí foi quando eu tava bem desocupado, né? Mas eu vou encerrar essa live aqui. Que Deus abençoe todo mundo aí. E que Deus abençoe todo mundo. Que Deus dê uma noite de sono tranquila. Que Deus dê para as pessoas paz, amor, alegria, livramento de acidente, de doenças, que possam estar curadas, que possam estar restauradas, que as pessoas não percam a fé em Deus, continue firme e forte, persevera e nunca desista dos seus sonhos. Então falou, um forte abraço, estamos junto nessa e é nóis, falou e tchau. E valeu, Niele, por participar e o Falcon também.